Que o Senhor os abençoe grandemente, nosso Deus dos céus e da terra, os enche de bênçãos. Que Deus faça um milagre no coração de cada um de vocês. Que Deus semeie em seus corações o amor para Ele, o respeito e o valor. E que nosso Deus sempre esteja e vá conosco em todos os nossos caminhos na vida, que nosso Deus nos acompanhe, que Deus acompanhe a todos vocês, que Deus os abençoe grandemente. E podem sentar-se e podem acomodar cada um em seu lugar. E hoje vamos meditar em João, no capítulo 3 que segue. E se eu tenho uns 5 minutos depois da meditação de João, capítulo 3, estarei ressaltando alguns versos da Bíblia, onde fala da deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, para que este ensinamento nos fique no coração, para que as pessoas recentes na igreja aprendam a distinguir, a conhecer a Deus, a distingui-lo, a dar-lhe o lugar que ele merece e a defender seu nome em qualquer lugar do mundo onde nós estejamos. Vamos ressaltar o nome de nosso Criador, os mistérios que Ele deixou plasmado na Bíblia. Alguns Deus os revelou, outros não. Mas, de todas as maneiras, é ler a Bíblia e estar atentos e ser constantes nessa leitura, aprender tudo concernente a nosso Deus. É muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como ser humano. E também nós teremos convicção, porque cada vez que lemos a Bíblia, pois estamos aprendendo algo novo. O Espírito de Deus estará aí sempre conosco, iluminando-nos, abrindo nossa mentalidade para que possamos entender, possamos compreender esses escritos, nos quais, como eu dizia, tem muitos mistérios guardados por descobrir, e que somente Deus o fará com aqueles que o buscam de coração, certamente, ou aqueles a quem Deus tenha pois destinado para revelar estes mistérios profundos que estão na Bíblia. A Bíblia é um livro vivo. A Bíblia não é um livro comum qualquer, como todos os demais livros que existem, para guardá-lo ali em uma estante ou em uma biblioteca. A Bíblia é um livro que, quando você o abre para ler, Deus imediatamente começa a reviver os escritos, para que seu coração, para que sua alma, seu espírito se movam e vocês sejam extasiados, convertidos, comecem a ter fé, a crer, a terem confiança em Deus, comecem a preocupar-se por seguir adiante, seguir lendo, seguir buscando, seguir pesquisando, seguir aprofundar, até que possamos encontrar a presença de Deus em nossas vidas. Porque isso é o que nasce nos corações quando alguém lê a Bíblia, lhe dá esse desejo de seguir e descobrir algo e encontrar a Deus e dizer: Deus, tu vais se manifestar em minha vida, tu estarás comigo, e eu vou continuar lendo para ver o que mais encontro. Assim é quando nós lemos a Bíblia com esse interesse, com o coração, com a profundidade, com o ânimo e o desejo de aprender. Portanto, que eu os convido para que vocês
Leiam a Bíblia com muito respeito, com muita reverência, meditando em cada frase, em cada palavra. E o que você não entenda, não se preocupe. Siga na leitura, que mais adiante vai encontrar em algum lugar algo similar e vai entendê-lo, vai compreendê-lo. E Deus é o que se encarrega de que as pessoas entendam sua palavra, seus caminhos. Assim como Deus nos tem no dia de hoje, depois que Ele fez um chamamento, mais ou menos 55 anos ou mais, e Deus fez umas promessas. E quando lemos a Bíblia, quando eu li a Bíblia, encontrei muitas semelhanças do que Deus tinha falado, tinha prometido, o encontro na Bíblia. E por isso me apaixonei por Deus, me apaixonei pela Bíblia e disse: coincide tudo o que Deus disse e o que está aqui escrito. Ainda que foram outros personagens que viveram essas experiências, no entanto, Deus volta e repete com todas as pessoas que vão vindo, as gerações que vão chegando, que vão passando por essa Bíblia, por esses escritos. Então Deus vai se manifestando, assim como fez milhares de anos atrás com muitos personagens. Então Deus é o mesmo e Ele não muda, e Ele está aqui conosco e temos testemunhos, provas de sua existência, do seu poder, de sua misericórdia, de sua promessa, do respaldo e das bênçãos que Ele dá a todos os seres. E todos temos sido beneficiados, cobertos pela bênção de Deus por seu poder. Portanto, que em João, capítulo 3, vamos ler e meditar. E diz, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, um homem importante entre os judeus. Lembremos que João é apóstolo, foi apóstolo do Senhor. E ele começou a escrever um relato acerca de João Batista. Por isso, para que não nos confundamos. Mas também João, o apóstolo, está narrando os feitos que ele viveu e experimentou quando andou com o Senhor, quando o Senhor esteve em pessoa como ser humano na terra. João foi testemunha das maravilhas de Deus, da manifestação dele, de seu poder, e por isso ele escreveu esse livro de João. E o que ele narra são coisas que ele as viveu com o Senhor, viu e ouviu do Senhor. E diz que tinha um homem entre os fariseus. Diz que era um homem importante entre os judeus e foi ao Senhor Jesus de noite. Ele foi de noite porque foi escondido. Certamente lhe deu vergonha, lhe deu medo, lhe deu temor. Ou quem sabe para não perder seu emprego, quem sabe para não ser perseguido, para não ser criticado. Ele teve muitos motivos para vir de noite, porque era um personagem importante entre os judeus. Então ele veio escondido à noite para falar com o Senhor. E disse-lhe: sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Foi o primeiro reconhecimento de Nicodemos para com o Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Com essa resposta, parece que Nicodemos ficou confuso. Nascer de novo. Que difícil. Isso, pois, é impossível. É ilógico. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Acaso pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Essa foi a
a pergunta de Nicodemos, porque para ele pareceu algo ilógico que o Senhor estava lhe dizendo, que para pertencer ao reino de Deus tinha que nascer de novo. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui o Senhor estava se referindo que tinha que nascer da água. Recordemos que o Senhor Jesus falou com a samaritana. Quantos recordam ter lido sobre a samaritana? Bom, todos leram sobre a samaritana, eu creio que lá vocês também, muitos. E a samaritana diz que ela foi tirar água e encontrou ali com o Senhor. E o Senhor, para iniciar a conversa com ela, lhe disse que lhe desse de beber. Então ela disse: és um judeu e eu sou samaritana, e nós, os samaritanos, não podemos ter nenhuma amizade, nem sequer trocar palavra com os judeus. Estamos proibidos. E bom, o Senhor então insiste com a mulher e lhe diz que se ela pedisse a água que ele dá, que ele oferece, ela não tornaria a ter sede. Porque a água que ele oferecia era uma água que a pessoa não teria sede jamais. Ela se interessou e lhe disse: Senhor, eu quero que me dês dessa água. E é quando já o Senhor começa a falar-lhe, a dizer-lhe que ele era essa água de vida, que ele era essa fonte de água de vida que saltava para a vida eterna. E que todo que bebesse dele, de sua palavra, de sua pregação, de sua personalidade como Filho de Deus, como Salvador, porque Deus, na antiguidade, pelos profetas, tinha dito que no posterior dia, ou nos posteriores dias, estaria enviando o Salvador, um Messias, um rei que estaria salvando a humanidade, que as pessoas seriam felizes com esse rei que ele enviaria, com esse Messias, o precursor da salvação. É claro que as pessoas tinham lido, ou mais bem ouvido, algo das Escrituras, estes temas. E por isso as pessoas esperavam no futuro um rei, mas era um rei em pessoa, comum, normal, que iam colocar-lhe uma coroa, que estaria ali em um palácio, governando, como os demais reis que tinham passado. Isso era o que o povo e todos aqueles esperavam, mas nunca compreenderam, tendo o Senhor falado pelos profetas, pois ele falava por figuras, por metáforas, por simbolismos. Por isso as pessoas não compreendiam. E quando liam essas promessas de Deus, que no futuro viria esse Rei perfeito, o Salvador, o precursor, o enviado de Deus, eles esperavam, eles interpretavam literalmente a palavra e o esperavam fisicamente, literalmente. Mas Deus estava falando no sentido simbólico, estava falando de um reinado espiritual, de um rei que estaria pregando e reinando, mas para as vidas espirituais, não para o físico, para o humano. E por isso Deus, quando falava pelos profetas acerca de Jesus aqui, quando o Senhor vem, ele prega para as pessoas e ele lhes diz: eu sou o que Deus disse que enviaria. E a samaritana dizia: eu sou a água de vida. Eu sou essa água, e o que beba de mim não tornará a ter sede. Então, ela não podia compreender essas coisas. Essa água de vida era crer no enviado de Deus, crer no Messias, no precursor,
Crerem que Deus já tinha enviado a esse rei prometido. É essa água de vida. A água serve para refrescar o corpo. E diz que essa água de vida, como Jesus Cristo como a água de vida, pois refresca a alma, o espírito. Então o Senhor, por isso, claramente dizia à samaritana: eu sou essa fonte de água. O que de mim bebe terá vida eterna. Essa água tinha que nascer de água. Tinha que nascer de água. Tinha que crer em Jesus Cristo. Nesse momento, Nicodemos está com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus dá a entender a Nicodemos: tu tens que crer em mim, em Jesus Cristo, que sou o enviado de Deus, que sou o Filho de Deus, que sou o mesmo Deus, porque Deus, em muitos lugares da Bíblia, diz que tomou carne e se fez humano para poder estar entre os humanos. As pessoas crerem nisso, que difícil é. Não, para Deus não é difícil. Que Deus tome carne e ele por um tempo tomou carne. Ainda que Deus, a grandeza de Deus, pois não se pode medir. Eu diria que uma porção muito pequena de Deus a tomou, a fez carne e chamou Jesus Cristo. Então, para as pessoas, para o mundo, para o ser humano, pois é difícil, é ilógico, mas nós que já conhecemos, temos conhecido ao Senhor, temos visto seus milagres que faz, sua manifestação que Deus faz, suas grandezas, nós não duvidamos do poder de Deus e cremos que Jesus Cristo era Deus. Cremos que Jesus Cristo, Deus, disse que tomou carne e diz que ele tomou carne para fazer-se como um humano e estar com os humanos. Para demonstrar aos humanos, e diz que ele se comportou como um humano. Também diz a Bíblia que para demonstrar ao humano que sim, se podia obedecer a Deus. Uma vez que o povo antigo não tinha obedecido a Deus e por isso perderam a bênção. Então Deus demonstrou e disse: sim, se pode. O ser humano sim pode agradar a Deus, sim pode obedecer a Deus. Eu vou lhes demonstrar. Então Deus diz, ele se tornou humano, tomou uma carne e se tornou ser humano. Começou a sofrer como o humano e a comportar-se como o humano. E demonstrou que sim se podia. Demonstrou aos seguidores que sim se pode. Que sim se pode andar na santidade, na perfeição, ainda estando nesse corpo mortal. Então, nosso Senhor Jesus Cristo como a água de vida. E essa água de vida que engloba o quê? Que é Deus, que é o Filho de Deus, que é o enviado de Deus, o Salvador, o mediador, o que perdoa os pecados. Essa é a água. E aqui o Senhor diz a Nicodemos: tem que nascer da água. Aquele que não nascer da água e do Espírito, tinha que nascer do Espírito também. Ao crer em Jesus Cristo, imediatamente a pessoa também começa a crer e ver que todas as coisas não são físicas, literais, materiais, senão que tem uma vida espiritual. Que tem uma vida espiritual com certas condições que o ser humano pode vivê-las e pode senti-las e praticar e viver essa vida espiritual reta diante de Deus, mesmo sendo humano, mesmo vivendo entre os humanos, entre as pessoas, entre o mal, o que seja, mas pode-se viver essa vida espiritual, porque Deus é espírito. E Deus, então, por sua vez, como ia enviar os dons espirituais também a todos os que crescem e seguissem seu caminho. Então, tinha que viver essa vida espiritual, essa vida com Deus, essa vida que Deus transforma o ser, o transforma, tira-lhe as vontades, tira-lhe a vontade do adultério, a vontade da fornicação, a vontade das bebedeiras, das embriaguezes.
Tira a vontade dos furtos, dos roubos, dos golpes, dos enganos, das mentiras e, bom, muitas e muitas coisas mais. Deus tira essas vontades porque a pessoa começa, o ser humano começa a viver essa vida espiritual. Está nascendo de novo. Está nascendo de novo porque o Espírito de Deus vem à sua vida e começa a transformá-lo e tirar-lhe tudo aquilo que não serve. Como um homem veio uma vez à igreja e ele se embriagava frequentemente, que todos os dias estava bebendo para se embriagar. E ele veio à igreja e o Espírito Santo lhe disse: eu vou tirar de você esse vício que tem da bebida, de beber e se embriagar, eu vou tirar-lhe o vício. E ele se irritou com a mensagem que Deus lhe deu, se irritou e disse: pois de agora em diante vou beber mais para fazer o contrário. Aqui desse lugar, dessas pessoas, vou fazer o contrário e vou beber mais. E ele conta que chegou em sua casa, esse dia se esqueceu, não bebeu, no outro dia também não, no outro dia 4 dias. Aos 4 dias, lembrou que não tinha bebido, que não tinha se embriagado, e disse: o que acontece, o que sucede? Bom, vou beber. E diz que não tinha vontade. Já Deus, o Espírito de Deus, tinha lhe tirado a vontade. Começava esse homem a nascer no Espírito. Começava a nascer no Espírito. Então, ele veio à igreja e testemunhou. Testemunhou que Deus tinha lhe tirado a vontade de beber e de embriagar-se. Que não sentia desejo, que tentava fazê-lo e não podia. Cremos. Cremos porque nós somos testemunhas dos milhares de milagres que o Senhor fez às pessoas. Então, esse homem começava a nascer no Espírito. E já começou a congregar-se e continuou na igreja. E já depois nasce de água e de Espírito. Começa a nascer de água e de Espírito. A crer no Senhor Jesus Cristo como Deus. A crer em que Deus dá os dons espirituais e que tudo de Deus é espiritual. E que as pessoas têm que viver uma vida espiritual. Então as pessoas pensavam que viver a vida espiritual era não caminhar pelo chão, senão pelo ar. Não comer, não dormir. As pessoas pensavam que isso era viver no Espírito. Não é isso. Senão viver sem o pecado. Limpos do pecado, porque Deus tira todas essas vontades da carne, tudo isso que é mal, tudo isso que se chama pecado, tira o Senhor e a pessoa começa a viver essa nova vida. Nasce de água e de Espírito. E isso foi o que o Senhor disse aqui a Nicodemos. Disse-lhe: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Se você não crê em Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, você não vai herdar o reino dos céus. Se você não vai crer nos dons espirituais em que Deus é o que transforma o ser e o muda, e que Ele dá uma vida reta, cheia de paz, cheia de amor, cheia de toda a bondade e de toda a misericórdia e de todo o amor. Se Deus não lhe dá essa vida, pois você não pode ver o reino dos céus. Porque a pessoa, quando começa a viver essa vida espiritual, se aparta do pecado, porque Deus o aparta. É Deus o que faz esses milagres. Não são as pessoas, porque nós, como humanos, não podemos fazer nada por nós, senão é Deus que tira de nós essas coisas. Então diz no verso 6, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes do que te digo, necessário vos é nascer de novo, disse o Senhor a Nicodemos. Lhe diz, o vento assopra onde quer e ouves sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Diz, assim é todo aquele, homem ou mulher, que é nascido do Espírito. Deus o muda, o transforma em segundos e a pessoa não percebe. Não percebe em que momento Deus o transformou e tirou-lhe a vontade.
daqueles pecados, daquelas coisas ilícitas que costumava praticar ou viver? E Deus tirou-lhe isso e não percebeu. Já não sente o desejo, a vontade de fazer isso. Isso é o que diz que assim como o vento, que não se sabe de onde vem, para onde vai, e que sopra para lá, para cá, por todos os lados, isso experimentamos. O Senhor dizia a verdade, dava exemplos reais. Diz: o que é nascido do Espírito, isso assim lhe acontece igual. Nunca percebe em que momento Deus lhe tirou vícios, tirou-lhe tendências pecaminosas, fraquezas, tirou-lhes as iras, as contendas, as maledicências, os rancores, o ódio, tudo aquilo. Não percebe em que momento Deus está mudando sua vida. Mas para isso temos que o quê? Crer, dispor o coração, aceitar o Senhor. Aceitar, como dizia o Senhor, dizia a Nicodemos, tem que nascer de água e de espírito. Isso ele disse a Nicodemos. E diz aqui: não te maravilhes, necessário vos é nascer de novo. Sim, tem que nascer de novo para poder adquirir a vida eterna. E logo Nicodemos então responde ao Senhor e lhe diz aqui no verso 9: mas como pode ser isso? Como? Não entendo, lhe diz Nicodemos. Jesus respondeu: tu és mestre de Israel, como lhes parece? Ele era mestre de Israel. Tinha lido todos os livros dos reis, tinha lido os livros dos profetas, de Isaías, de Jeremias, Ezequiel, Daniel, tinha lido todos os profetas, tinha lido os 5 livros de Moisés, tinha lido tudo porque era mestre e ensinava, mas lia e não entendia. Não se sabe o que seria o que ensinava, porque sem entender, mas bom, certamente, literalmente ensinava o que aprendia aí da leitura. Tu és mestre de Israel e não conheces essas coisas, lhe disse o Senhor. Na verdade te digo, que nós falamos o que sabemos e testificamos o que vimos, dando a entender que ele estava vivendo das tradições, porque realmente se tornou um costume das tradições de inventar coisas, acrescentar à lei de Moisés muitas coisas de maneira fácil e fazer as festas e não comer aquilo e não beber aquilo, já com isso era o suficiente. Com isso era suficiente, segundo eles, mas a vida do coração, a vida do ser, da alma, do espírito em pecado, sempre. Então, o Senhor por isso lhe criticou. Falamos o que sabemos, o que ouvimos, o que nos ensinam, o que se inventam, isso é o que cremos e sabemos e fazemos? Mas, diz aqui no verso 12, se vos falei de coisas da terra, diz o Senhor a Nicodemos, se vos falei de coisas da terra e não crestes, como crereis se vos falar das do céu? Ainda que já o tinha dito, quando lhe disse nascer de água e de espírito, estava falando das do céu. No entanto, o Senhor lhe dizia que era algo terrenal o que ele estava lhe dizendo pelo fato de que o Senhor Jesus estava ali e que ele estava dando a entender: tens que crer em mim, crer no que eu prego, no que eu sou, no que eu estou ensinando, crer, aceita-me. Aí certamente o Senhor se referia a coisas terrenais. Ele diz, e o celestial, os mistérios grandes e escondidos, que engloba a palavra de Deus, pois difícil, aí sim que é muito difícil, tu não vais entender, porque isso é muito profundo. Somente para os corações dispostos são aqueles mistérios que Deus tem. Desde aquele tempo até o dia de hoje, o Senhor sempre mostra isso. Que aquele que tem o coração disposto, que o ama, que faz sua vontade, que cumpre sua palavra, pois que Deus lhe tem muitas bênçãos e lhe dá revelações também. De sua palavra, de seus caminhos, de seus mistérios. Bendito é o Senhor. O Senhor continua ensinando a Nicodemos, porque como Nicodemos disse, como pode ser isso? Como é? Mas isso, como se pode fazer isso de nascer de água e de espírito?
O Senhor aqui está lhe falando até que chega a resposta. E lhe diz o Senhor, no 13, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Diz, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu. Quem tinha descido? Pois o Senhor tinha descido em forma de ser humano. O Filho do homem que está no céu. O Filho do homem que está no céu. Aí estava dando resposta a Nicodemos, falando-lhe de que ele era o Senhor, de que ele era o que havia, o que tinha descido do céu e também iria subir ao céu, e era o que estava lá no céu. Mas eu creio que Nicodemos não o entendeu. E diz o Senhor, e como Moisés levantou a serpente no deserto, por quê? Para os leitores da Bíblia, porque não sei se leram no livro de Moisés, quando o Senhor ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, porque veio uma peste, saíram umas serpentes venenosas e mordiam o povo e todos morriam pelo veneno da serpente e teve muita mortandade. E Moisés orava ao Senhor e o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente de bronze e a coloque bem alto e diga ao povo que todos têm que olhar para essa serpente. O que não olhar para essa serpente morrerá da doença da peste, mas o que olhar para a serpente, pois vai se salvar. Deus disse isso a Moisés que a fizesse, porque ele queria provar a obediência do povo e dar-lhes também como um trabalho. Não era que Deus ia fazer o milagre da cura imediatamente com a oração de Moisés, senão que lhes deu esse trabalho de olhar para a serpente. Então eles tinham que fazê-lo. Então o Senhor Jesus, por isso, aqui está dizendo a Nicodemos, lhe diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também tem que ser levantado o Filho do homem que é Cristo. Estava lhe dizendo, o Filho do homem será levantado ali em uma cruz, será crucificado e morto, mas ressuscitará? Diz no 15 a resposta do verso 9. No verso 9 diz que Nicodemos lhe disse, como pode ser isso, Senhor? De nascer de água e de espírito, como? E o Senhor lhe vai falando, vai lhe evangelizando, até que ele diz no 15, para que todo aquele homem ou mulher que nele crê, em quem? Em Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí lhe deu a resposta, depois que ele disse, Senhor, mas como pode ser isso? Como vou nascer de novo? Como? E de espírito. Creia em Jesus Cristo. Mas o Senhor não lhe disse diretamente, senão que primeiro lhe deu uns exemplos, deu-lhe umas ilustrações e o ensinou que ele era um ignorante, sendo mestre. E era um ignorante porque tinha lido e não tinha entendido nada. E que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu e que estava ali no céu e que era o Filho do homem, Jesus Cristo. Aí ele falou claro, ele disse que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é a verdade de Deus. Não é uma mentira como muitos dizem, porque o Senhor Jesus Cristo deixou os sinais e todos os sinais que ele deixou vêm se cumprindo nesses milhares de anos. E segue se cumprindo. E ele continua se manifestando. E quando ele fala o segredo de seu coração oculto das pessoas, quem é? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus que usa uma pessoa, usa sua boca para falar. E aí está o Espírito de Deus falando e consolando a um ser humano. Isso é Jesus Cristo. Isso é a palavra de Deus. Isso é Deus. Isso é o Espírito de Deus. Isso é nascer de água e de Espírito. Crer nele para ter a vida eterna. E que é difícil para muitos, sim.
Para muitos é tão difícil porque tem muitos corações rebeldes, insensatos, duros como pedras ou como pedregais. Duro de coração, que não aceitam, que não creem, que não raciocinam. E muito triste para eles. Mas agradecemos ao nosso Deus. Obrigada, Senhor, porque nós aqui temos abrandado, digo eu, o coração, ou mais bem, temos disposto nosso coração com humildade a nosso Deus. E Ele está nos dando bênçãos e está nos dando a felicidade. Bom, aqui já se termina a evangelização que o Senhor fez a Nicodemos. Não sabemos se Nicodemos creu ou não, mas Deus, o Senhor, lhe falou e disse-lhe o que tinha que fazer. Ele lhe perguntou: o que é que eu tenho que fazer para ganhar o reino de Deus? E o Senhor lhe deu a resposta clara e contundente: crê em Jesus Cristo, que Ele é Deus, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Crê nele. E depois que creias, virão os dons espirituais em sua vida. Virá Deus para falar ao teu coração e a suster-te o restante de tua vida e fazer um milagre em tua vida, transformar-te. Bom receber todas as bênçãos do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. E diz, o Senhor continuou falando e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está falando o Senhor, e isso não é como as pessoas dizem, que isso é uma mentira, que isso é uma blasfêmia, que é uma calúnia, que é uma injúria, que o Senhor estava vociferando que isso não é assim, porque se isso tivesse sido assim, Deus imediatamente tivesse posto um freio, assim como Deus tem posto tantos freios a muitas pessoas mentirosas que aparentam e que no mundo saíram dizendo que são e não são nada, que são enviados de Deus, que são profetas, que são isso e o outro e não são nada. No entanto, o de nosso Deus, o do Senhor Jesus Cristo, é vigente até hoje. Ele é a verdade, Ele é o caminho e a verdade. E diz que Deus nos amou tanto que enviou a seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Esse Filho unigênito saiu de Deus, de um pedaço de Deus, de uma essência de Deus, uma molécula de Deus. Saiu e se fez, tomou um pedaço de carne e se chamou Jesus de Nazaré para pôr um nome no ser humano. Mas era nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. E diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Essa é a misericórdia de Deus. Quer Deus que nós todos sejamos salvos por crer nessa verdade. Esse é o único caminho. Não tem muitos caminhos, é um só o caminho que leva à vida eterna. Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado pelo fato de não crer no Senhor, rejeitar a palavra de Deus. Diz, não será salvo essa pessoa, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz, Jesus Cristo era a luz, veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque viviam no pecado. E por isso não aceitaram ao Senhor da glória. E amaram as trevas, a ignorância, o desconhecimento de Deus. Amaram e rejeitaram ao Deus poderoso, ao Deus vivo que estava lhes oferecendo uma salvação. E diz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E fazer o mal é com esses pecados que eu já enumerei. São muitos os pecados. São muitos os pecados que existem. E esses pecados são como o orgulho, a vaidade, o vingar-se, todas essas coisas. Mentir, enganar.
E tudo isso é fazer o mal? E diz que aquele que faz o mal, pois aborrece a luz, aborrece a verdade de Deus, porque diz, não me convém. Não me convém porque então tenho que deixar de ser ladrão, tenho que deixar de ser aqui de embriagar-me, tenho que deixar de roubar, de fazer as coisas, de dar golpes. Se eu vou lá e me converto, e lá Deus se... E vou a essa igreja e Deus me fala, não, eu não quero que me diga o que eu sou, porque eu quero seguir em minha vida fazendo o que eu estou fazendo. Porque ama as trevas e não ama a luz. E as obras como são más e como Deus as repreende, pois não convém à pessoa. Mas a humildade e a simplicidade do coração de alguns seres, sim, aceitam que Deus lhes fale e lhes repreendam, e que Deus fale ao profundo de seu coração e lhes ensine o caminho e lhes ensine a retidão. Então eles sim vão aceitar. E assim nós estamos aqui incluídos, que dizemos ao Senhor, te aceitamos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, estamos contigo, seguimos teus passos, ensina-nos cada dia teus caminhos, tua doutrina, porque queremos agradar-te em tudo. Isso é o que faz uma pessoa humilde, simples de coração, que se humilha para crer em Deus, se humilha para aceitar a nosso Senhor Jesus Cristo. E diz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas segundo Deus. Assim que nós sentimos que estamos praticando, viemos para a luz e estamos praticando as boas obras, com a ajuda de nosso Deus, porque Ele é quem nos ajuda a mudar. E para agradar a Ele em tudo, e um dia ganhar a vida eterna, ganhar o reino de Deus. Como dizia aqui Nicodemos, como faço para ganhar o reino de Deus? Como faço? Isso, nascer, crer no Senhor e seguir em frente em seus caminhos. E Deus se encarrega de nos transformar. Ele é quem nos muda. Agradecemos ao Senhor. Bom, acontece que depois que o Senhor falou e ensinou estas palavras, esta mensagem, diz que ele, depois diz que foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Passou ali algum tempo com eles e batizava. Quer dizer que o Senhor Jesus com seus discípulos também estiveram celebrando os batismos em água. E diz que a Bíblia diz, pois, que o Senhor Jesus não era o que batizava, senão eram os discípulos. Mas aqui no verso 23 diz que João também estava batizando, diz. João batizava também em Enom. Então vemos que João estava batizando e o Senhor Jesus em outro lado, em outra região, também estava fazendo o mesmo, ensinando às pessoas. E as pessoas então lhe diziam, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu te aceito, eu creio em ti. O que devo fazer então? O Senhor, batize-se em água. Impôs-lhes essa lei, o Senhor, como para que obedecessem, submetessem, como para que mostrasse ao mundo, ao povo, mostrar a todos aqueles que eles tinham mudado de opinião, que eles estavam mudando, não de religião, senão crendo em um Deus verdadeiro, crendo em Deus porque tinham vivido na ignorância, sem Deus, sem a manifestação de Deus em suas vidas. Somente tinham os escritos da lei, mas não tinha a manifestação de Deus na vida de cada ser. E diz que João batizava, porque ali tinha muitas águas, e vinham e eram batizados, porque João ainda não tinha sido preso. Então aqui notamos que estiveram também, como ao mesmo tempo, o Senhor por um lado pregando e João também pregando o reino dos céus. Houve então uma discussão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram a João e disseram-lhe, Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tu deste testemunho, está batizando, quer dizer de João. E todos vão a ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber nada se lhe não for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas, lhes diz João Batista. Vós sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva, pois é o noivo.
o que tem autoridade, o que tem o poder, o que tem o ministério, o que tem o chamamento é Jesus Cristo. É Ele. Eu não, dizia João Batista. É o Senhor, eu falei dele, eu preguei dele, Deus me enviou para que eu falasse dele. E isso é o que eu estou fazendo? Isso é o que quis João ensinar aos discípulos quando lhe fizeram essa pergunta. Diz: aquele que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo, então João se catalogou nesse momento como o amigo do Senhor. Diz que está a seu lado e o ouve. Alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, já esse meu gozo se completou, é necessário que ele cresça, o Senhor Jesus, e que eu diminua. E assim aconteceu. Assim aconteceu porque em poucos dias a ele o levaram para a prisão e ali morreu, decapitado, sacrificado pela causa de Deus. Deus o permitiu. E seguramente Deus tinha revelado isso a João Batista. E eu creio que João Batista nem sequer sentiu alguma dor, porque Deus o que faz é perfeito com seus filhos. Morreu decapitado, mas eu não creio que ele tenha sofrido. Deus lhe tirou, o anestesiou antes do tempo. Isso é o que fez o Senhor? Isso é o que faz o Senhor, porque o Senhor não gosta da crueldade, ele gosta da misericórdia. E diz: aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra é terreno. E fala das coisas da terra: aquele que vem do céu está sobre todos. Estava ensinando o quê? O Senhor Jesus vinha do alto, do céu. E aquilo que viu e ouviu, disso testifica, e ninguém aceita seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então João estava lhes ensinando acerca do Senhor Jesus Cristo, falando dele, que era o personagem que tinha vindo do céu, o personagem que Deus tinha posto, o personagem que era o que ia realmente ascender, ia subir e estar no trono, enquanto que João diz que ele se diminuiria em todos os aspectos de sua vida, porque o Senhor era o principal. E diz que porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho, continuou dizendo João, tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Mas aquele que recusa crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso é muito triste. E nós nos cuidemos, e os que são recentes na igreja, visto que vocês vieram porque Deus os trouxeram, aproveitem o tempo, leiam a Bíblia sempre e fale a Deus e diga-lhe: Deus, eu quero herdar o reino dos céus. E verá como Deus vai ajudá-los, vai abençoá-los e vai esclarecer-lhes a doutrina. O Senhor vai fazer uma transformação em seu coração, vai lhes dar a mudança de vida, vai estar nascendo de água e de espírito e vão ser transformados a uma vida melhor. Portanto, que isto é o Evangelho, a palavra do Senhor. E, terminada nossa leitura de agora, eu gostaria que me dessem uns minutos para destacar ao Senhor, e vamos olhar no Salmo 139. No Salmo 139 eu quero destacar a deidade e a importância do Senhor Jesus Cristo como nosso Deus, como Filho de Deus, como nosso Salvador. O Salmo 139, no verso 17, bom, é quase todo o Salmo, mas eu vou ler alguns versos desde o 17, e diz: quão preciosos são para mim, ó Deus, teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Aqui nesse Salmo está falando
nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava com Deus, quando estava lá com Deus, quando era Deus, o Senhor Jesus Cristo estava falando. Ele diz, se os enumero, os pensamentos, diz, se os enumero, multiplicam-se mais do que a areia. Quando me desperto, estou ainda contigo. Dizia o Senhor Jesus. Ah, se matasse ao perverso, se os homens sanguinários se apartassem de mim. Quem foram os perversos? Quem foram os inimigos do Senhor Jesus Cristo quando esteve na terra? Seu mesmo povo, seus mesmos irmãos, o mesmo povo que diziam ser judeus, pois eram da família ou os irmãos do Senhor na geração do povo de Israel. Então diz o Senhor, diz, se matasse o perverso, eles se tornaram perversos porque o Senhor Jesus Cristo, estando pregando o evangelho, diziam-lhe que ele era um mentiroso, que ele era um endemoniado, diziam ao Senhor, blasfemavam e diziam muitas coisas contra o Senhor, vociferavam. Então o Senhor aqui, de antemão nos salmos, porque esses salmos foram escritos milhares de anos, muitos séculos de anos atrás, antes do Senhor Jesus vir ao mundo. Estes salmos foram escritos pelo salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Essas são profecias. Os salmos são profecias, são cânticos espirituais e são profecias que podem ser cantadas. Põe-lhes melodias e podem cantá-las. Assim faziam naquele tempo. Então ele estava profetizando. O mesmo Davi nem sabia o que era o que estava profetizando, era o Espírito de Deus nele, profetizando, o mesmo Senhor Jesus falando essas coisas. Por isso lhes diz aqui, se matasses ao perverso, se os homens sanguinários se apartassem de mim, porque eles falam de ti enganosamente, teus inimigos se rebelam em vão contra ti, falando e criticando esse povo antigo de Israel que estavam, digamos, tomando em vão o nome do Senhor por causa do pecado que cometiam e estavam fazendo todo o mal e o Senhor indignado. E diz aqui, no 21, não odeio, ó Senhor, aos que te aborrecem e me enalteça contra teus inimigos? Claro que sim. Diz que ele odiava aos que aborreciam ao nosso Deus e se enaltecia também contra esses inimigos de Deus. Por isso é que os inimigos de Deus são meus inimigos. E eu não tenho por que orar por eles. Eu não vou orar pelos inimigos de Deus. Porque a isso não se chama misericórdia nem amor, senão o que se chama é defender a causa de Deus. E o zelo de tua casa me consome, dizia o Senhor. Então, ele mesmo diz, o Senhor mesmo lhe diz, não odeio aos que te aborrecem? Me enalteço contra teus inimigos? Claro que sim. Eu os aborreço por completo e os tenho por inimigos meus, porque é que os inimigos de Deus são também nossos inimigos. Diz, esquadrinha-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos. Aqui está dizendo que ele defende a causa de nosso Deus. E o Senhor Jesus Cristo teve seus inimigos que vociferaram e que disseram que ele era uma mentira, que ele era um engano, que ele era um demônio. E isso foi uma grande blasfêmia que cometeram sua mesma gente, seu mesmo povo contra ele. E por isso ele dizia ao Pai, castiga-os porque se tornaram perversos. Castiga-os. E eu os odeio porque eles odeiam a ti e eu odeio a eles também. Isso foi o que o Senhor fez. Então, nós não sabemos mais que Deus. E não vamos criticar nem saber mais que Deus, nem nos considerarmos mais santos do que Deus. Sejamos realistas e práticos. E lemos a Bíblia e aprendemos o que Deus nos ensina, do caminho que temos que tomar e seguir, as regras que temos que fazer, tudo o que temos que fazer para agradar ao nosso Deus e para também não permitir que falte com respeito a Deus. E aqui em Daniel, no profeta Daniel, está falando quando esse rei Nabucodonosor, que ele era pagão,
e viu que Deus fez um milagre aos 3 jovens que os jogaram no forno de fogo e que se salvaram porque Deus esteve aí salvando-os. E ele lhes diz por seus nomes, lhes diz: Sadraque e Abednego estão vivos? O Deus que vocês louvam, o Deus que vocês creem, esse Deus de poder pôde salvá-los? E quando eles lhes disseram: sim, Senhor, aqui estamos, ele ficou feliz. Esse rei ficou muito feliz de ver que Deus tinha salvado a vida desses 3 jovens do fogo. E lhes diz: o Deus que vocês louvam, esse Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro? Glória ao Senhor. Aqui em Hebreus 1, rapidinho, Hebreus 1. Em Hebreus 1 diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais, por quem? Pelos profetas. Eu gostaria que vocês lessem. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas, bendito Deus. E diz: de muitas maneiras falou por sonhos, por visões e por profecia. Diz: nos últimos dias. Agora está dizendo, nesse tempo, depois de Cristo, nos últimos dias depois de Cristo, falou-nos pelo Filho. Como se chama o Filho? Jesus Cristo. A quem designou herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o universo. Isso diz a Bíblia. Diz ele, quer dizer Jesus Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, a fiel representação de seu ser real de Deus e o que sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder, tendo efetuado a purificação de nossos pecados por meio de si mesmo, de Cristo, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. E isso é esse personagem é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Cristo que pregamos. É o Cristo que pregamos. Este é Jesus Cristo, a verdade de Deus. Ele é Deus. Temos que respeitar, porque Deus pode castigar a todos os blasfemos que blasfemem contra seu nome, que não respeitem nem valorizem sua deidade, sua existência, pois Deus terá que ver com essas pessoas, com esses seres humanos, pobre daqueles. Portanto, que nós vamos seguir lendo a Bíblia e aprendendo dos caminhos de Deus, para que não pequemos, para que não faltemos a Deus, não lhe falhemos, e para que possamos ganhar a vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus eterno que vives, que existes, Tu és Deus, Tu és nosso Criador, o governante, governas o universo. Tu és poderoso, amoroso, misericordioso. Grande és, Senhor, digno de supremo louvor. Bendito é o Senhor. Te louvamos, te honramos, te damos a glória. Te bendizemos, Senhor. Não temos palavras para falar o que és, Senhor. A tua grandeza, o poder, tua misericórdia, teu amor, teus feitos maravilhosos, teu esplendor, tua grandeza, teu resplendor. Tu que estás aí no céu, sentado em teu trono, meu Senhor. Não temos as palavras, Senhor, para te louvar, mas nosso coração e nossa alma te louva. Nosso espírito também se regozija contigo. Obrigada, Senhor. Grande és, Senhor, grande. Te louvamos e te damos a glória no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo,
E em meio dessas palavras para ti, Senhor, queremos pedir tua misericórdia, teu amor, que estendas tua mão que cura, tua mão prodigiosa, milagrosa, fazendo curas, milagres nas pessoas, homens ou mulheres que estão doentes, que têm diversas doenças, doenças também mortais, que não tem medicamento, que não tem remédio, mas tu és o remédio e tu és o poder para curar e tirar essas doenças que causam a morte de imediato. E também, Senhor, estendas tua mão e liberta e limpa a todas aquelas pessoas que foram vítimas de bruxarias, de feitiçarias. E repreende todo o espírito mau. E liberta, Senhor, limpa. Liberta os cativos, Senhor. E estendes tua mão poderosa. Faz milagres e sinais, Senhor. Abençoa cada ser. Liberta-os e ajude-os para que eles creiam e confiam em ti. E te busquem de coração. E sintam tua presença em sua vida, em seu coração, em seu ser. Sim, Pai, no nome glorioso de Cristo Jesus, te pedimos. Para ele seja a honra, a glória e o louvor. Desde agora e para sempre. Amém. E glória ao Senhor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Bendito Deus. Agradecemos ao Senhor. Um abraço para todos. Beijo para as crianças. Que meu Senhor abençoe a todos. Deus abençoe também os que estão comigo. E até breve, até breve.